Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Hoje vamos mergulhar num conjunto de fontes fascinantes sobre inovação tecnológica à escala global. Temos mesmo de tudo um pouco. Megacentros de desenvolvimento na China, avanços em inteligência artificial que estão a mudar como compramos, como aprendemos, até os cuidados de saúde. E também, claro, novas soluções para desafios muito palpáveis, como o carregamento dos elétricos e a sustentabilidade. A nossa missão aqui é tentar extrair o sumo disto tudo. O que é que se passa realmente com gigantes como a Huawei, a Google, a Amazon? Como é que a inteligência artificial está, na prática, a ser usada no dia-a-dia? Vemos exemplos de Las Vegas, consultórios médicos, e que inovações estão a surgir para lidar com problemas sérios como, por exemplo, a poluição causada pelos plásticos. Vamos tentar perceber as peças-chave. Exatamente. Vamos olhar para as jogadas estratégicas das grandes empresas, perceber como a IA está a sair, digamos, dos laboratórios para o mundo real e também espreitar soluções emergentes que acenam com o futuro, espera-se, mais sustentável. O foco é mesmo destilar a informação mais importante e ter uma visão mais clara do rumo destas tendências. Muito bem, então vamos lá começar a desembrulhar isto. E acho que devemos começar pela escala. Uma escala que é, francamente, difícil de ignorar em alguns destes projetos. A expansão dos gigantes tecnológicos e movimentos estratégicos. Para dar o pontapé de saída, temos a notícia da Huawei. Inauguraram um centro de investigação e desenvolvimento colossal em Xangai. Fala-se no investimento de 1,4 mil milhões de dólares. Numa área gigantesca. Mais de 2 milhões de metros quadrados, é maior que o Apple Park e prevê-se que vai acolher 35 mil profissionais de I+D. É quase uma cidade, não é? Tem cafés, um lago, até um comboio interno. E, pelos vistos, já está a atrair visitas de executivos de outras áreas, de outras indústrias. Sim, o que salta logo à vista aqui, para além da dimensão física que é impressionante, é a declaração de intenções. A Huawei está a fazer um investimento maciço e muito visível na sua capacidade de inovação interna. Não se trata só de construir edifícios, é criar um ecossistema físico pensado de raiz para fomentar a investigação e o desenvolvimento. De ponta, claro. É uma aposta muito clara na autossuficiência e, bem, na liderança tecnológica ao longo prazo. E esse ambiente que descreve quase como um campus universitário de luxo, isso também deve ser um fator importante para atrair talento, não acha? Numa altura em que há uma guerra global por engenheiros, por investigadores? Sem dúvida alguma. Construir algo desta dimensão, com estas comodidades todas, não é apenas funcional, é também uma ferramenta de marketing e de recrutamento muito poderosa. Sinaliza aos melhores talentos do mundo que a empresa está a investir a sério no futuro e que oferece um ambiente de trabalho de topo. É uma forma de competir diretamente com os polos de atração mais tradicionais, como Silicon Valley, mas nos seus próprios termos e no seu território. Falando em Silicon Valley e nos seus valores, neste caso, valor de mercado, a Alphabet, que é a empresa-mãe da Google, atingiu um marco impressionante. Ultrapassou os 3 trilhões, ou trillion em inglês, de dólares em valor de mercado. Entra para um clube muito, muito restrito, onde já estavam a Nvidia, a Microsoft e a Apple. Sim, é um número astronómico e reflete uma recuperação notável e, claro, a confiança do mercado. As ações subiram cerca de 70% desde os mínimos de abril. E há vários fatores que contribuíram. Resultados financeiros robustos, que superaram as expectativas, uma decisão judicial favorável nos Estados Unidos relativamente ao Chrome, que aliás está a integrar funcionalidades de IA, já disponíveis por lá, e também o sucesso inicial da aplicação Gemini, que em algum momento chegou mesmo a ultrapassar o ChatGPT em downloads na App Store. Bem, quer dizer que apesar de toda a conversa sobre a concorrência feroz na área da IA, o mercado continua a ver a Google ou a Alphabet como um jogador central. E com capacidade de execução. Exatamente, mostra a resiliência do seu ecossistema. A pesquisa, a publicidade, a cloud, o hardware e agora a IA de forma mais visível.
E mostra também a capacidade de rentabilizar a sua tecnologia. A integração da IA no Chrome, por exemplo, reforça o produto principal deles. O sucesso do Gemini mostra que estão na corrida das aplicações de IA narrativa. O mercado, pelo menos por agora, parece estar a validar essa estratégia. Bem, mudando para um cenário completamente diferente, temos a novela do TikTok nos Estados Unidos. Parece que a ordem executiva do ex-presidente Trump, que exigia a venda ou o encerramento da operação americana, teve o prazo novamente adiado, desta vez para dezembro de 2025. Já é a quarta vez que isto acontece desde janeiro, creio. É um reflexo muito claro da enorme complexidade da situação, tanto a nível técnico como geopolítico. O acordo que estava em cima da mesa, aquele consórcio americano, com nomes como a Oracle, a Silver Lake, Andreessen Horowitz a deter 80% e a Oracle a gerir os dados em servidores no Texas, continua a enfrentar um escrutínio rigoroso de ambos os lados, americano e chinês. E quais são os principais pontos do bloqueio? Para além das preocupações gerais de segurança nacional que já se conhecem. Os detalhes são cruciais aqui. O controle sobre os algoritmos de recomendação é um ponto nevrálgico. A proposta implicava que estes algoritmos tivessem de ser redesenhados especificamente para a nova versão americana da app. Isso levanta logo questões sobre a eficácia e a própria natureza do TikTok, não é? Depois, há toda a questão da transferência de tecnologia e do acesso aos dados. Garantir que os dados dos utilizadores americanos ficam seguros nos Estados Unidos sob gestão da Oracle, bem, isso é tecnicamente complexo e exige confiança mútua, algo que francamente parece escassear. Por isso, o adiamento sucede-se e a incerteza mantém-se. Entretanto, quem não parece abrandar é a Amazon. Fez um investimento de 25 milhões de dólares na Rappi, a conhecida aplicação colombiana de entregas, com a possibilidade, parece, de vir a deter 12% da empresa se certos objetivos forem cumpridos. E quase em simultâneo, a sua subsidiária Zoox lançou robotáxis autónomos em Las Vegas. São dois movimentos em frentes distintas, sim, mas ambos são reveladores da estratégia de expansão da Amazon. O investimento na Rappi é uma forma inteligente de ganhar exposição ou reforçar a presença no mercado de entregas rápidas da América Latina, um mercado que está em crescimento acelerado. Em vez de construir tudo de raiz, alia a sua força logística e financeira à base de utilizadores e ao conhecimento local da Rappi. É uma espécie de atalho para um mercado com características muito próprias, então. Pode ver-se assim, sim. Permite-lhes capitalizar rapidamente o crescimento do chamado Quick Commerce na região, competindo com outros jogadores locais e internacionais. Quanto à Zoox, o lançamento em Las Vegas, mesmo sendo inicialmente gratuito e em rotas limitadas, entre locais como o Resorts World e o Luxor, é um passo muito concreto na visão de longo prazo da Amazon para o transporte autónomo. E o que torna estes robotáxis da Zoox diferentes dos outros? O design é radical. Não tem volante nem pedais. Os passageiros sentam-se frente a frente. Foram construídos de raiz numa plataforma própria, especificamente para serem autónomos. Lançá-los em Las Vegas, que é um ambiente urbano, complexo, mas também controlado em certas áreas, permite-lhes testar a tecnologia em condições reais. Permite perceber a aceitação do público e recolher dados essenciais antes de tentarem expandir para outras cidades que já anunciaram, como São Francisco ou Miami. É um teste de fogo importante. Inteligência artificial em ação, do comércio à saúde e educação. A inteligência artificial é de facto um fio condutor em muitas destas fontes que analisamos. A Google, por exemplo, não se fica pela avaliação do mercado. Lançou o Conversational Commerce Agent na sua plataforma Vertex AI, essencialmente um assistente de IA para conversar com clientes durante as compras online. Sim, o objetivo aqui é tornar a experiência de compra online mais próxima, digamos, de uma conversa natural numa loja física, mas com as vantagens da IA. Este agente, que é baseado no modelo Gemini, da Google, é desenhado para entender pedidos mais complexos e as nuances na linguagem. Por exemplo, alguém pode pedir sugestões de presentes para um amigo que gosta de caminhadas e tecnologia, até 50 euros. O agente, em princípio, deve conseguir interpretar isto, fazer perguntas relevantes, se for preciso, e apresentar opções adequadas. E consegue manter o contexto da conversa, mesmo se a pessoa sair da página e voltar depois. Sim, essa é uma das promessas, manter o contexto da conversa, mesmo que o utilizador mude de dispositivo ou navegue por diferentes páginas do site. A ideia é simplificar todo o percurso, desde a descoberta do produto até ao checkout, torná-lo mais fluido e menos dependente de pesquisas por palavras-chave rígidas. A Google disponibiliza-o através da Vertex AI, que é a plataforma cloud deles para empresas desenvolverem e implementarem modelos de IA, o que sugere que querem facilitar a adoção por parte das lojas online.
A Google também está a fazer uma aposta fortíssima na IA para a educação nos Estados Unidos. Um investimento anunciado de $1.000 milhões. É imenso. Vão oferecer o Gemini for Education gratuitamente às escolas secundárias, criar um programa acelerador para universitários e atribuir 150 milhões em subsídios para a literacia digital. É um investimento de uma escala brutal. Sim, com potencial para impactar significativamente o sistema educativo americano. A oferta gratuita do Gemini for Education a todas as escolas secundárias visa integrar a IA generativa nas salas de aula, ajudar alunos a aprender, ajudar professores a preparar materiais. O programa acelerador para universitários, o AI for Education Accelerator, inclui formação e certificações, procura preparar a próxima geração para trabalhar com IA e desenvolver IA. É uma estratégia para semear o futuro, basicamente. Integrar as ferramentas deles desde cedo. Claramente, é uma aposta de longo prazo para familiarizar estudantes e educadores com o ecossistema de IA deles, potencialmente criando futuros utilizadores e clientes para os seus serviços cloud e de IA. Os subsídios para a literacia digital através de parceiros como a Code.org também ajudam a criar um ambiente mais receptivo a estas tecnologias. É uma jogada estratégica com implicações profundas, sem dúvida. Agora, preparem-se porque isto é mesmo invulgar para dizer o mínimo. Uma empresa chamada Sully.ai estão a criar o que eles próprios descrevem como funcionários de IA sobre-humanos para o setor da saúde. A Sully.ai ataca um problema muito concreto e muito doloroso no setor da saúde. A gigantesca carga administrativa e burocrática. Aquela carga que consome uma parte enorme do tempo dos médicos e outros profissionais, que contribui para o burnout e que rouba tempo que devia ser dedicado aos pacientes. Eles desenvolveram uma plataforma com vários agentes de IA, cada um especializado numa tarefa administrativa específica. Como assim, agentes? Que tipo de tarefas é que fazem? Por exemplo, têm um agente scribe, um escriba, que, segundo eles, ouve a conversa entre o médico e o paciente durante a consulta e gera automaticamente as notas clínicas estruturadas no formato correto para o Sistema de Registro Eletrónico de Saúde, o EHR. Outro agente funciona como recepcionista, gerindo agendamentos, remarcações, chamadas telefónicas, e ainda um agente coder, que ajuda na tarefa complexa de atribuir os códigos corretos de diagnóstico e procedimento para efeitos de faturação. Isso é impressionante. A IA a tomar notas durante a consulta, a marcar consultas, a tratar da faturação. E como é que garantem que funciona bem? Especialmente esse scribe. A conversa médico-paciente é muito complexa, cheia de nuances. Bem, eles afirmam usar um modelo de linguagem próprio, o Dr. LM, treinado especificamente com grandes volumes de dados de saúde para entender a terminologia médica, o contexto clínico, as tais nuances. A plataforma integra-se diretamente com os sistemas EHR existentes nas clínicas e hospitais, o que é, claro, crucial para a adoção. A promessa é ambiciosa: poupar, em média, 1,5 horas por dia a cada profissional. Para além da eficiência, sugerem que a plataforma pode dar apoio à decisão em tempo real, por exemplo, alertando para possíveis interações medicamentosas ou sugerindo diagnósticos diferenciais. Se funcionar como prometem, o impacto pode ser mesmo transformador. Na qualidade do trabalho dos médicos e, quem sabe, nos cuidados aos pacientes. Já há quem use isto? Sim, os dados indicam que já está a ser usada por mais de 400 organizações de saúde nos Estados Unidos e conseguiram recentemente um financiamento superior a 30 milhões de dólares. Isto sugere que existe uma procura real por este tipo de solução e que a tecnologia está a atingir um nível de maturidade que a torna viável, pelo menos para alguns segmentos. É uma área a observar com muita atenção. Sem dúvida. E, passando da saúde para algo mais lúdico, talvez, o Snapchat lançaram uma funcionalidade chamada Imagine Lens, que permite criar imagens a partir de texto. Correto. É a primeira vez que uma lens, aqueles filtros de realidade aumentada que são a imagem de marca do Snapchat, aceita instruções de texto abertas, os chamados prompts. Basicamente, o utilizador escreve o que quer ver, sei lá, um gato a andar de skate na lua, e a lens gera uma imagem correspondente que pode depois ser partilhada. É a IA generativa de imagens a chegar de forma mais direta a uma rede social massiva. Mas tem um custo, certo? Não é para todos.
Sim, de momento é uma funcionalidade paga. Está incluída nas subscrições Snapchat Plus, Platinum ou Lens Plus, que são os níveis prémio da plataforma. Para facilitar, também inclui algumas sugestões de prompts pré-definidas. Pronto. Mesmo sendo paga, é significativo ver este tipo de tecnologia a ser integrada de forma interativa numa aplicação usada por milhões. Torna a criação de imagens com IA mais acessível e imediata, mesmo que seja como um extra. Inovações sustentáveis e infraestrutura prática. Vamos agora virar a agulha. Falar de soluções que abordam desafios mais ambientais e também práticos do nosso dia-a-dia. Temos a Champlan, uma empresa britânica que nasceu na Universidade de Cambridge. Estão a criar alternativas ao plástico usando proteínas vegetais. A Champlan é bastante interessante pela abordagem científica que tem por base. É o resultado de mais de 15 anos de investigação em Cambridge sobre como as proteínas vegetais se podem autoassemblar. Desenvolveram um material a que chamam morro, feito a partir dessas proteínas e também de resíduos agrícolas. O ponto-chave, segundo eles, é que o processo não envolve modificações químicas agressivas, que são comuns noutros bioplásticos. Afirmam mesmo ser o primeiro polímero de proteína vegetal do mundo desenvolvido para uso comercial em larga escala. E na prática, o que é que torna o morro diferente dos plásticos que conhecemos? Ou mesmo de outros bioplásticos que já existem? A principal vantagem que eles destacam é o fim de vida do material. Afirmam que é totalmente biodegradável em ambientes naturais, no solo, na água, e compostável em casa, sem precisar de instalações industriais específicas. Isto contrasta com muitos plásticos e até alguns bioplásticos que persistem no ambiente durante muito tempo ou que requerem condições muito controladas para se degradarem. E é versátil. Pode substituir o plástico em que tipo de aplicações? Eles demonstram que conseguem replicar a funcionalidade do plástico convencional em várias aplicações, como filmes solúveis, por exemplo, para cápsulas de detergente ou agroquímicos, revestimentos protetores para alimentos para prolongar a vida útil, ou até microcápsulas para libertar fragrâncias ou ingredientes ativos. E alguns derivados são até comestíveis e seguros para a vida selvagem, o que é um argumento forte contra a poluição por microplásticos, claro. Parece quase bom demais para ser verdade. Haverá desafios, o custo, a produção em massa. Certamente. Como qualquer material novo, a escalabilidade e o custo são desafios cruciais, não há dúvida. No entanto, um ponto forte da tecnologia deles é que foi desenhada para ser compatível com os equipamentos de fabrico de plástico que já existem. Isto, em teoria, reduz a barreira de entrada para as marcas que queiram adotá-lo. O financiamento de 14 milhões de dólares que garantiram e a parceria com o 2M Group of Companies para escalar a produção indicam que há confiança no potencial comercial e que estão a trabalhar ativamente nesses desafios. É uma tecnologia promissora, sem dúvida, para reduzir a dependência de plásticos derivados de combustíveis fósseis, especialmente os de uso único. Definitivamente algo a acompanhar. E para fechar o nosso leque de fontes de hoje, uma novidade mais terra a terra, mas muito prática, da Tesla na Europa. Sim, a Tesla lançou um serviço chamado Multipasso. Começaram a implementação nos Países Baixos. De forma simples, permite que os condutores de veículos Tesla utilizem a sua conta Tesla habitual para pagar carregamentos em postos de outras redes, postos que não pertencem à rede Supercharger da Tesla. Isso resolve um problema comum para quem tem carro elétrico? Aquela confusão de precisar de várias aplicações e cartões para diferentes redes de carregamento? Certo. Exatamente. É uma questão de conveniência e interoperabilidade. Na Europa, o panorama de redes de carregamento é muito mais fragmentado do que nos Estados Unidos, com muitos operadores diferentes. Com o Multipasso, o condutor pode iniciar e pagar o carregamento numa estação de terceiros compatível diretamente através da aplicação Tesla, ou usando o cartão-chave do carro. E todas as sessões de carregamento, seja na rede Tesla ou noutras, ficam centralizadas na app Tesla. Isto torna a posse de um Tesla mais conveniente na Europa, claro. Mas também pode ser visto como um movimento estratégico da Tesla, para se posicionar mais como um fornecedor de serviços de mobilidade, para além de ser só um fabricante. Sem dúvida. Simplifica drasticamente a experiência de carregamento para os clientes deles, especialmente em viagem. Elimina a necessidade de múltiplas contas e métodos de pagamento. Ao mesmo tempo, reforça o ecossistema Tesla e a sua aplicação como ponto central para a experiência de condução elétrica. A Tesla já indicou planos para expandir o Multipass a outros países europeus, o que confirma esta estratégia.
facilitar a vida aos seus utilizadores e potencialmente tornar os seus carros ainda mais atrativos no mercado competitivo. Uau! Fizemos uma viagem e tanto hoje. Desde a escala monumental da Huawei na China à avaliação estratosférica da Alphabet, passando pela inteligência artificial a refinar as nossas compras, a tentar revolucionar a saúde e a educação e a estimular a criatividade no Snapchat. E sem esquecer as inovações bem concretas, como os robotáxis da Zoox em Las Vegas, a conveniência do multipass da Tesla e, claro, a promessa sustentável da Champla com os seus materiais à base de plantas. De facto, o panorama que emerge destas fontes é de uma aceleração e diversificação contínuas. Os gigantes tecnológicos não param de expandir os seus tentáculos, seja em hardware, software ou serviços. A inteligência artificial está claramente a infiltrar-se em cada vez mais facetas do nosso trabalho e da nossa vida pessoal, de formas cada vez mais sofisticadas. E, em paralelo, vemos a inovação a tentar dar resposta a problemas prementes, como a sustentabilidade ou a usabilidade de infraestruturas essenciais. Fica a sensação de que a tecnologia não só não abranda, como está a integrar-se de formas cada vez mais profundas e, por vezes, inesperadas no tecido da sociedade. A IA, em particular, parece estar a dar saltos qualitativos com implicações que ainda estamos só a começar a compreender, não é? É verdade. E talvez um ponto interessante para ficarmos a pensar é precisamente sobre essa integração. À medida que estas tecnologias, como a IA da Sully.ai na saúde ou as ferramentas da Google na educação, se tornam mais presentes e mais capazes, como é que nós, enquanto sociedade e enquanto indivíduos, nos adaptamos? Que novas possibilidades se abrem? Mas também que novas dependências ou dinâmicas podem surgir no nosso dia-a-dia, na forma como trabalhamos, como aprendemos, como interagimos uns com os outros? É uma reflexão muito pertinente sobre como navegamos neste mar de mudanças tecnológicas constantes. Fica a nota para pensarmos nisso. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise detalhada. Até à próxima. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.